Bom dia a todos e todas. É uma grande alegria estar aqui hoje, no corpo, em meio a amigos, a colegas de vários estados do Brasil, e quero agradecer o convite da comissão organizadora, em particular da Elisa Landi, que foi quem me dirigiu, me endereçou esse convite para estar aqui hoje. Estou muito contente também por estar dividindo essa mesa com o William, um amigo de longa data. Vai ser um prazer trabalhar junto hoje aqui. Não vamos, bom, pelo menos eu não vou trazer poesia, como ontem, foi ótimo, mas, quem sabe, em Belém, no ano que vem. Eu nem sou do corpo, gente, eu sou da letra, mas já estou no lobby de Belém. Então, eu vou ler o meu trabalho, vou ler com tranquilidade, e ele está projetado para vocês poderem acompanhar também. A poética pulsional e a clínica do autismo. Como o nome indica, os autistas escutam a si mesmos. Eles articulam muitas coisas. Trata-se justamente de ver onde escutaram o que articulam. Trata-se de saber por que há algo no autista que se congela. Mas o senhor não pode dizer que o autista não fala. Que o senhor tenha dificuldade em entendê-lo, em dar valor ao que eles dizem, não impede que se trate, finalmente, de personagens, sobretudo verbosos. Uma citação do Lacan, em conferência em Genebra, sobre o sintoma. Atravessamos uma pandemia de diagnóstico de autismo. Ela toma a infância, mas também, recentemente, passou a ser um diagnóstico demandado por adultos. O que nós, psicanalistas, temos a dizer sobre isso? A proliferação de nomes em torno do autismo, com suas inúmeras descrições, tem a função de encobrir a estrutura em que o sujeito se constitui. O autismo é, hoje, um enorme campo de disputas discursivas e mercadológicas. De modelo psicopatológico com Kanner, autismo adjetiva hoje diversos produtos do chamado complexo industrial do autismo. Não se pode pretender estar fora dele. Mas o psicanalista pode contribuir com outro discurso, que interroga a profusão de diagnósticos e diz dos critérios da psicanálise. O diagnóstico feito pelos psiquiatras, comprometido com os critérios de inclusão do DSM-5, baseando-se nos fenômenos observados na clínica e tomando os significantes do sujeito como signos de um transtorno mental, se distanciou radicalmente do diagnóstico feito pelo psicanalista. O psicanalista interroga a posição do sujeito na linguagem. O que aprendemos nos últimos anos sobre essa posição no autismo? O que este aprendizado trouxe de mudança na direção de tratamento? Quais são os critérios que fazem com que o psicanalista atribua o significante autismo à posição de um sujeito na linguagem? Essas são as questões que a gente está se colocando no Núcleo As Psicoses e Autismo da Escola Letra Freudiana e que nos fez trabalhar ao longo desse ano. O conceito de autismo tem uma história prévia, uma história própria, que foi construída através da interlocução de dois campos do saber, a psiquiatria e a psicanálise. Ela começa com o Selvagem de Aveyron, tratado por Itard e Pinel, em 1799. Itard considerava o menino de Aveyron um idiota sábio. O interesse específico pelas imagens permitiu ao menino aprender uma linguagem rudimentar, inclusive escrever e ler, e comunicar-se por meio da escrita, embora com certos limites. O menino desenvolveu uma escrita
através de um sistema de signos, embora não tenha desenvolvido a linguagem falada. Diferente de Itard, no entanto, Pinel o considerava um idiota crônico, o que será chamado posteriormente de debilidade ou retardo mental. Kraepelin, em 1896, forja a categoria de demência precoce, e Santi de Sanctis, em 1906, a categoria de demência precocíssima, com início na primeira infância. Em 1911, a demência precoce de Kraepelin torna-se a esquizofrenia de Bleuler, cujo traço de indiferença extrema é chamado autismo. O autismo passará a ser substantivado nos anos 1940, com Kanner, onde se torna um modelo psicopatológico, o autismo infantil precoce. Surgem os 3 eixos que constituirão os critérios categoriais dos DSM para inclusão no diagnóstico de autismo: dificuldades na interação social, a loneliness, dificuldades na comunicação, podendo chegar a um atraso de linguagem, interesses e atividades rígidas e fixadas em áreas restritas, sameness. No início do desenvolvimento da psiquiatria infantil, o modelo da esquizofrenia era predominante. A partir dos anos 1960, inicia-se um movimento de definição das especificidades do autismo em relação à esquizofrenia. Na França e em outros países da Europa, preferiu-se o termo genérico de psicoses infantis. Roger Misès propôs a classificação do autismo em um grupo chamado psicoses precoces, claramente diferenciado das psicoses surgidas no período de latência. É o período em que os trabalhos psicanalíticos enfatizam a especificidade do funcionamento psíquico autístico em relação a outras formas de psicose mais tardias. O trabalho de separação entre psicose e autismo segue desde então seu curso em psicanálise. Mas, no que tange às classificações psiquiátricas americanas, os DSM, as psicoses perderam lugar para o autismo. Com a cristalização da noção de espectro no DSM-5 e a forte influência das neurociências nas classificações, é criada a categoria de TEA em 2013, e a definição do autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento se torna prevalente, em uma clara forclusão do campo psíquico. Para a psiquiatria hoje, o autismo é um transtorno mental crônico, de início na primeiríssima infância, de causa multifatorial, embora o discurso médico insista em localizar a causa em um registro neuronal e, às vezes, genético. O afastamento da psiquiatria, da psicanálise e sua neurologização trouxe um empobrecimento a esse campo do saber, que passa da constatação fenomênica de sintomas tomados como sinais à sua medicamentação, sem indagar sua função. A psicanálise, ao contrário, valendo-se do ensino de Lacan, avançou muito nos últimos 40 anos no que diz respeito à compreensão do que é o autismo. Para a psicanálise, os quadros psicopatológicos são montagens defensivas frente ao encontro com o real. Para Lacan, traumático para o humano é o encontro do corpo ao natural, o organismo, com a linguagem. A esse encontro, o humano responde com um arranjo psíquico singular, que supõe um modo particular de negação da falta. A montagem dos circuitos pulsionais é resultado de um trabalho psíquico contínuo, desde o início da vida até seu fim, que o humano tem que empreender pelo fato de haver um corpo. Lacan falou de autismo em poucas oportunidades ao longo de seu ensino. O diagnóstico, como tal, não havia chegado ainda
ao auge classificatório e midiático do século XXI. Ainda não havia se convertido em uma pandemia diagnóstica. Lacan não utilizou o termo autismo até os anos 1960, porém, no Seminário 1, analisou 2 casos que podem ser considerados como casos de autismo. Trata-se do caso Dick, de Melanie Klein, e do caso Robert, de Rosine Lefort. Lacan se dedicou ao autismo em 3 momentos de seu ensino. No Seminário 1, anos 1950, no texto A Locução sobre as Psicoses da Criança, anos 1960, e em conferência em Genebra sobre o sintoma, anos 1970. Seu ensino nos oferece os contornos necessários para entender o autismo e propor uma direção de tratamento. Os trabalhos produzidos pela comunidade analítica de orientação lacaniana nos últimos anos legitimou a psicanálise como um tratamento possível do autismo. Ademais, o estudo do autismo permite examinar mais de perto as particularidades da constituição subjetiva. Como o vivente recebe o impacto daquilo que ouve e se inclui no campo da linguagem. O autista está no campo da linguagem, ainda nem bem constituído enquanto tal, esse campo. Para a psicanálise, com Lacan, não há autista pré-verbal. A criança, no momento em que não consegue nomear o que há nesse mundo, tapa os ouvidos porque a língua lhe grita todos os equívocos possíveis. Quando a criança autista tapa os ouvidos, está se protegendo do verbo, do murmúrio de a língua, la langue, que ela recebe como um excesso. Os medos de alguns barulhos externos, como o barulho de certas máquinas, cortador de grama, liquidificador, secador de cabelo, dentre outros, dão testemunho do que lhe chega do campo do outro como ruídos impossíveis de serem tratados. No autismo, a língua não se constitui como língua materna, segue sendo uma língua estrangeira. Ao contrário do afirmado nos critérios de inclusão do DSM-5, utilizados pela psiquiatria hoje, onde a clínica do autismo é considerada uma clínica do déficit, para a psicanálise trata-se de uma clínica do excesso de gozo originário à espera de tratamento. Sobretudo, não se trata hoje de pensar o autismo como o que resulta de um impasse ou de uma falha na estruturação, mas como um modo particular de lidar com a falta, implicando uma insondável decisão do ser. Não basta sustentar o que não há no autismo. Trata-se de situar as operações psíquicas possíveis ao autista em sua diferença das posições subjetivas da neurose, da psicose e da perversão. A clínica do autismo decorre de uma detenção na linguagem ou da linguagem. Isso é, um congelamento ou detenção no caminho de aquisição da linguagem enquanto sistema. Esse caminho pode ser decomposto em 3 tempos lógicos: o tempo originário do enxame de a língua, o tempo da inscrição de a letra como borda e simultaneamente furo, o tempo do inconsciente estruturado como uma linguagem. A detenção da linguagem que ocorre no autismo é complexa, pois pode implicar qualquer um destes 3 tempos lógicos, o que talvez responda pelas diferenças que encontramos nessa clínica. Eduardo e Maria Cristina Vidal assim escrevem em seu artigo Política do Autismo, abre aspas, um sujeito não se inscreve no campo do outro sem a intervenção do desejo, mas essa inscrição, desde o início, acontece num campo afetado por forclusões específicas. A única estrutura que interessa ao ser falante é a da linguagem, na qual se inscrevem
os efeitos do real. Do real se faz a suposição de uma forclusão, o impossível de se dizer e de se escrever, buraco que o sentido busca recobrir na conjugação de simbólico e imaginário. O autismo confronta o analista com uma falha na instauração da forclusão do sentido no campo da linguagem. Mais do que identificar o autista com o sujeito do gozo, seria pertinente interrogar sua decisão ao se deparar com o buraco que o significante introduz. Ele procede a rejeitar o buraco numa operação que poderia ser entendida como uma forclusão. O autismo seria uma defesa radical contra o buraco, o que torna impossível o enodamento dos 3 registros da experiência analítica, RSI. Fim de citação. Henrique Laurent nomeia de foraclusão do furo, o que explica a detenção na linguagem. Esta seria uma forclusão mais radical que aquela da psicose, a foraclusão do nome do pai. Aqui, o S1 fica congelado, não faz cadeia com o S2. Hoje, podemos ressituar o autismo como uma posição subjetiva diferenciada da psicose, da perversão e da neurose, pois seu mecanismo causal é diferente. A foraclusão do furo, do buraco, se localiza em um tempo lógico anterior à foraclusão do nome do pai. Embora sua localização psicopatológica fique próxima à psicose, o autismo não é um tipo clínico dela. Na organização da linguagem como sistema, onde o neurótico constitui uma letra equívoca, o autista constitui uma letra inequívoca. Há letra no autismo, diz Bajon, porém, essa letra, em vez de designar um furo, inscreve-se como igual a si mesma, isto é, como iteração. Sobre a iteração, Bajon esclarece: a iteração pertence ao registro de a língua e de a letra, enquanto a repetição pertence ao registro da linguagem, do outro e da fantasia. Se se itera o e na medida em que o se articula ao S2 na cadeia significante sustentada pela fantasia fundamental, ele se repete. O conceito de iteração de a letra é o próprio da clínica do autismo, enquanto o da repetição é aplicável à neurose. A psicanálise, valendo-se do ensino de Lacan, pôde pensar o autismo hoje como uma posição subjetiva que decorre de uma detenção nos tempos lógicos que antecedem a estruturação da linguagem como sistema, ou o inconsciente, o inconsciente estruturado como linguagem. Isto é, nos tempos de a língua e de a letra. O autismo nos instrui sobre o inconsciente real. O dito é o que se ouve, o dizer é outra coisa, tem a ver com relações, diz Lacan em Ou Pior. Mas não podemos dizer que o autista não fala, lembra Lacan em Conferência em Genebra sobre o sintoma. Uma menina que atendemos, quando ela tinha 9 anos de idade, tinha um irmão mais novo diagnosticado como autista de Kanner. Os pais nunca suspeitaram que essa menina, que falava sem parar, fosse autista, como o irmão. Naquela ocasião, o autismo era conotado com o mutismo. Era muito desorganizada. Em sessão, ao pintar um desenho com tinta guache, não conseguia se ater aos limites da folha de papel, pintando a mesa e, às vezes, a parede. Mas o que chamava mais a atenção da analista era sua fala, feita de perguntas que não aguardavam uma resposta. Não só não ouvia nossas tentativas de responder, como reiniciava as mesmas perguntas de modo incessante e exaustivo. Não havia diálogo. A repetição das perguntas tinha claramente uma função em si.
Gostava de brincar com o som das palavras. Reinventava o nome da analista, trocando a primeira vogal. Seu acesso ao sentido das palavras era problemático. Na ocasião, interrogamos uma psicose. Hoje, diríamos que se trata de uma moça autista, por sua posição na linguagem. Suas perguntas eram repetidas ao modo de uma ecolalia. A pulsão é o eco no corpo do fato de que há um dizer, diz Lacan no Seminário 23. No autista, a língua reverbera em um corpo, entre aspas, que resiste a se deixar subverter pela linguagem. O espelhamento que a criança faz da fala do outro no longo caminho de aquisição da linguagem é esperado. Ele se mostra bem diferente da ecolalia, pois há deslocamento de significantes e montagem de um texto próprio. A criança se apropria do que lhe chega do campo do outro. Na ecolalia autística, algo se detém. Não há apropriação, espelhamento. Comparamos o que experimentamos com a fala da menina mencionada com um carro em um atoleiro. À medida que o motor acelera, a roda gira no mesmo lugar. O carro não se desloca, ao contrário, a roda afunda. O lobo do menino Robert, comentado por Lacan no Seminário 1, assim como atenção para o toque de 5 segundos, repetido pelo menino do filme Meu Amigo Lorenzo, documentário realizado pelo cineasta e músico André Luiz Oliveira e pela musicoterapeuta Clarice Prestes, são ecolalias autistas, ou seja, tentativas de falar o mesmo, sem dar margem a equívocos. Porém, não deixam de comportar um certo recorte do enxame de S1 de a língua, um recorte que não é qualquer. Há algum saber fazer com a língua no autismo. Embora sem sentido, esse recorte circunscreve uma diferença. O analista, em função, se coloca no lugar daquele que acusa recebimento dessa diferença e maneja com ela, pois as defesas não são para erradicar, mas para manejar, como diz Lacan no Seminário 1. Para a psicanálise, não se trata apenas de constatar a presença de ecolalias quando presente, como acontece na psiquiatria hoje. O analista em função é aquele que acusa recebimento da produção sonora do autista e a valida como uma invenção. Ele escuta a ecolalia como um modo possível ao falacer de fazer borda ao gozo mortífero de a língua. A ecolalia é produto de um trabalho psíquico. O analista escuta o ritmo sutil da ecolalia e a variação de tom de voz presentes, paradoxalmente, na iteração, como manejo de uma direção de trabalho que visa a produção de bordas e, ainda que parcial, a produção de um furo no real, de que podem decorrer efeitos de sujeito. A escuta do analista eleva a ecolalia autista à dignidade de um dizer. O descongelamento da palavra vem do funcionamento da função da palavra. A repetição deixa uma marca, a escrita de uma letra. Que ela seja equívoca ou inequívoca não dá o mesmo resultado, mas é sempre um tratamento possível de gozo. O autismo se caracteriza por uma posição subjetiva de recusa a alienar-se ao campo da linguagem. Para Maleval, há alienação, mas igualmente um rechaço desta. Dessa escolha decorre um evitamento da enunciação. No autismo, há uma foraclusão do dizer.
O autista fala para não dizer. Sua fala serve, sobretudo, ao gozo. São personagens verbosos, como indicou Lacan em conferência em Genebra sobre o sintoma. Em termos de montagem do circuito pulsional, a clínica mostra um circuito curto, sem a constituição do terceiro tempo da pulsão. O autista tenta estabelecer relações bionívocas, sem mensagem própria e sem equívocos, para fazer frente à angústia do encontro com o real. Poderíamos falar em poética pulsional no autismo? Para a psicanalista Marie Colvert, o pulsional está presente mesmo no bebê em retraimento autístico. O pulsional está presente à espera de ser lido como tal por aquele que se coloca em função de analista. A montagem pulsional depende de um outro em carne e osso que acuse recebimento das produções do bebê. O psicanalista é o sujeito suposto saber que há um sujeito em trabalho psíquico, mesmo em um bebê em retraimento autístico. Essa é uma premissa ética. Não se trata, porém, de querer conectá-lo ao outro a qualquer custo. Não se trata de querer que abandone a sua defesa, construída com esforço. Esse furor curandes responderia à resistência do analista. A autora lembra, com Lacan, que não há outra resistência à análise senão a do próprio analista, como diz Lacan, em direção da cura. Trata-se, portanto, de secretariá-lo em seu trabalho. Parafraseando Lacan, dizemos que, no autismo, o psicanalista é o secretário do não alienado. Na clínica do autismo, o psicanalista saúda as produções de um sujeito em trabalho como uma criação singular. O autista fala, embora envie esforços para evitar a enunciação. Em sua posição ética, o psicanalista toma a ecolalia como fala, apostando no que no eco falha em se repetir como mesmo. A ecolalia é acolhida como ritmo que torna possível, ao falacer, ser habitado pela linguagem e constituir um modo possível de se dizer. Obrigada.